No vídeo anterior, nós falamos que a natureza ela aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E que quando uma pessoa se posiciona, recebe a presença do Espírito Santo e ela, de fato, é transformada por essa presença de Deus e ela assume o local dela de filho de Deus, de filho ou filha de Deus, ela tem a oportunidade, a capacidade, a autoridade para mudar os lugares, os ambientes que ela está. Na verdade, não mudar, mas transformar, porque ao carregar a presença do reino de Deus nela, onde ela adentra, ela instaura uma embaixada de Cristo, uma embaixada do reino. E é isso que motiva, essa é a palavra, inclusive, que direciona o nosso Ministério Embaixadores do Reino. Bom, se você não assistiu esse vídeo, ao final desse você volta lá, clica lá, curte, comenta, enfim, para que esse vídeo possa ser distribuído para mais pessoas. E neste de hoje nós vamos falar sobre Davi. Na verdade, a passagem que vai embasar esse vídeo de hoje está em 1 Samuel 30, no contexto onde Davi estava fugindo do rei Saul. Ele se escondeu lá no meio dos filisteus, só que os filisteus ainda estavam na dúvida a respeito dele e mandaram ele de volta para Ziclag. Estando em Ziclag, a cidade foi atacada pelos amalequitas, que incendiaram tudo e sequestraram as crianças e as mulheres, incluindo as pessoas da família dele mesmo, da família de Davi. Então você pode imaginar que aquele era um momento de extremo desespero, de dor, de angústia, tanto para Davi como para os demais homens que estavam lá com ele. E o que eu quero chamar a atenção para essa palavra é o versículo 6, né? Então é 1 Samuel 30, versículo 6. Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas que falavam até mesmo em apedrejá-lo. Davi, entretanto, encontrou ânimo em Iavé, o Senhor, seu Deus. Eu vou ler essa última frase novamente. Davi, no entanto, encontrou ânimo em Iavé, o Senhor, seu Deus. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Na vida, vamos ter muitos momentos difíceis, né? É o que eu falei no vídeo anterior, viver dói. A palavra já nos alerta que no mundo nós teremos aflições. Só que o que é o final desse versículo? Mas tem de bom ânimo. Afinal, Jesus venceu o mundo. E nós encontramos em Davi aqui uma postura muito semelhante à que devemos ter nos dias de hoje também, porque nós iremos passar por situações difíceis. E ser cristão não significa que você vai estar alheio a esses sentimentos, né? Que todos nós passamos. Então, vamos dizer que você perdeu um ente querido. É natural e esperado que você fique triste, porque você vai sentir a dor da perda, a saudade que você vai ter depois, o fato de não ver mais essa pessoa em vida. Vamos dizer que você perdeu o seu emprego. É natural que você fique chateado se você foi demitido, principalmente, né? Não foi uma decisão que você tomou, enfim, teve um término de relacionamento, uma pessoa te traiu, você foi roubado, enfim, existem coisas que todos nós estamos suscetíveis a passar e que vão nos levar a lugares de dor, de sofrimento, de angústias. E aqui nós vemos que Davi estava numa posição de extrema angústia. Imagina ter assim, a sua mulher, sua filha sequestrada, seus familiares. Então, tanto ele como os homens que estavam acompanhando ele, eles sentiram na pele essa angústia. Costumo pensar assim que se você não estivesse chateado ou angustiado com determinadas coisas na sua vida, aí que seria estranho, porque é natural que você seja abalado por circunstâncias. O que muda, na verdade, ao sermos cristãos, é o que acontece a partir disso. Enquanto muitas pessoas, por meio de acontecimentos difíceis que acontecem, abrem mão da sua própria vida, ficam definitivamente derrotados, nós temos aqui uma inspiração sobre como Davi agia perante essas situações difíceis. A palavra diz, então, que ele encontrou ânimo no Senhor. Em outras traduções, diz também que ele se fortaleceu no Senhor. Então, quando nós entendemos que o Senhor é a nossa fonte de força, de ânimo, nós temos para onde voltar quando as coisas difíceis nos acontecem. Porque eu digo por mim mesma, quando eu não cria em Deus e eu era ateia, né, à toa, onde que eu me fortalecia?
eu me fortalecia através de coisas temporárias. Eu iria fumar um cigarro, eu iria comer um chocolate, uma coisa que iria satisfazer a minha carne. E o problema quando a gente se refugia em coisas que satisfazem a nossa carne é que elas são temporárias, elas não nos sustentam por muito tempo. E por isso que quanto mais nós nos fortalecemos na nossa carne, mais escravos da nossa carne nós nos tornamos, porque a carne ela é insaciável. Não vai chegar no momento que você vai saciar a sua carne, que você vai falar, beleza, agora eu tô satisfeito. Você pode até ficar satisfeito por um período curto de tempo e logo você vai precisar de um novo estímulo, você vai precisar de uma nova satisfação, porque aquilo que é terreno, é da carne, é muito provisório, é muito ínfimo, é muito instantâneo. Ao passo que as coisas espirituais, as coisas que alimentam o nosso espírito, elas têm mais substância, porque elas são eternas. Então, quando eu me alimento das coisas espirituais, quando eu me fortaleço no Senhor, eu consigo ter ali um espaço para andar mais uma milha, para ter mais um tempo. É óbvio que eu preciso ter uma frequência de busca, de relacionamento, não porque aquela comida não alimenta, mas porque nós estamos inseridos num contexto onde nós precisamos o tempo inteiro nos voltar a Deus. Nós não estamos vivendo ainda no mundo espiritual, nós estamos vivendo no mundo terreno. O mundo é espiritual, mas a nossa experiência aqui, majoritariamente, ela é terrena. Então nós precisamos comer, ir ao banheiro, tomar banho, nós temos as nossas funções, vamos dizer assim, terrenas, que nós precisamos cumprir, né? A palavra diz, nem só de pão viverá o homem, que significa que o pão é necessário também. Então, porque também só do espírito, atualmente ele não consegue viver, porque ele tem as manutenções terrenas, carnais, que precisam ser feitas. Mas, então, exatamente por isso, assim como nós temos que escovar o dente todos os dias, pelo menos 2, 3 vezes por dia, nós precisamos buscar estar em comunhão com Deus várias vezes por dia. A palavra diz pra gente se conectar no Espírito. Isso não significa que você vai estar o tempo inteiro orando, tal, mas que você vai estar internamente em comunhão com o Espírito. Você vai estar comungando do Espírito. O Espírito, ele vai te direcionando por aqui sim, por aqui não. E em situações onde você percebe que não são legais para você, que não te agregam, que não, enfim, que não estão alinhadas com as coisas do Espírito, você vai sentir um mal-estar, você vai sentir uma coisa ruim. Então nós temos aqui que Davi, ele se animou, ele se reanimou em Deus. E isso é um convite a todos nós, para que nós nos reanimemos diariamente em todos os momentos em Deus. Nós iremos passar por coisas difíceis, mas nós temos que nos lembrar que em Deus nós encontramos a nossa força. Sozinho nós tendemos a perecer e as pessoas, as situações, a comida, a bebida, o cigarro, elas são temporárias, elas não conseguem fornecer tudo aquilo que nós precisamos, porque o nosso buraco interno ele é muito grande. Apenas com Deus, apenas através da comunhão com Deus e do preenchimento do Espírito Santo em nós, é que nós nos tornamos aptos a viver essa vida de uma maneira sólida, porque não importa os acontecimentos, nós vamos saber para quem nós devemos nos voltar, e nós vamos confiar que tudo acontece para o nosso bem, e aquilo que nós estamos passando provavelmente está nos forjando, está nos capacitando para outros momentos que virão a seguir. Por isso não desista, reanime-se no Senhor, busque esperança naquele que traz esperanças, que é Jesus Cristo. Então a palavra que eu tenho para você hoje é: reanime-se no Senhor, busque força no Senhor, não seja abatido pelas coisas que você está vivendo, não se entregue à dor, à falta de esperança, mas busque forças, busque ânimo no Senhor, porque Ele irá te fortalecer, Ele irá te libertar das amarras, daquilo que te prende em situações de depressão, de ansiedade, de tristeza, e irá te preencher internamente. E através desse preenchimento você vai encontrar comunhão com Ele e entender qual o melhor caminho que você deve seguir.